Hoje a nossa EBD vai ser transmitida somente pela fanpage, porque devido à chuva o pessoal não conseguiu chegar, o pessoal que mexe com o YouTube, mas nós vamos transmitir pela fanpage. Hoje nós temos uma novidade para os irmãos. Hoje o evangelista Antônio vai estar aqui ministrando a aula, e eu e o pastor Márcio estaremos aqui do lado fazendo os comentários da lição, ok? Então, somente a primeira estrofe, o coro do número 5 da harpa cristã, tá? Ó desce fogo santo, espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, com hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem do selar. Amém. Deus abençoe os irmãos, fique conosco aí. Amém? E já compartilha, manda o vídeo para o pai, manda o vídeo para a mãe, manda o vídeo para os vizinhos, que a partir de agora vai começar a EBD na terça-feira. A lição que seja ministrada no domingo passado vai ser transmitida agora para os irmãos. Deus abençoe a todos. Evangelista Antônio de Jesus. Graças a Deus. Paz do Senhor para todos os irmãos que estão aí online nesta noite. Estamos dando início a mais uma aula, a primeira aula do segundo trimestre das lições da CPAD, jovens e adultos, a lição dos adultos, que tem por título Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista é Reinaldo Renovato de Lima. A lição é a lição de número 1, e deu dom aos homens. Data 4 de abril de 2021. Nota de aula, lição 1, texto áureo, que está em Efésios 4 e 8, que diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4 e 8, verdade prática. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão, até que o noivo venha buscar. Leitura diária, para nós lermos em casa, e agora a leitura bíblica em classe. Se encontra em Romanos, capítulo de número 12, do versículo de número 3 ao versículo de número 8, e 1 Coríntios, capítulo de número 12, do versículo 4 ao 7. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar.
O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe for útil. Pode fazer. Aí dá para o até o microfone. Agora nós estaremos lendo a introdução. A Bíblia de Estudo Pentecostal define os dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte de Deus e do Espírito Santo, o que opera através dos crentes para o seu bem comum. Neste trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensado à igreja, para que, com a graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura, além de auxiliar no corpo de Cristo, no exercício da grande comissão. Os dons divinos subsidiem os santos, para que cheguem à unidade da fé. Efésios 4, 12 e 13. Ponto central: os dons são atuais e bíblicos. Os dons na Bíblia. No Antigo Testamento, o dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem destas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que o Antigo Testamento há vislumbre dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. Então, nós já vemos aqui acerca dos dons na Bíblia Sagrada, na antiga aliança, que mostra várias palavras hebraicas que significa dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que o Antigo Testamento há vislumbre dos dons divinos concedidos às pessoas peculiares. Então nós vamos ver que na antiga aliança os dons não eram dados como nos dias atuais. Nós vamos ver que era manifesto sobre reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis a todo o povo da antiga aliança. Observe que o dom ele não era dado como nos dias atuais, que a igreja ou o povo de Deus na nova aliança tem a disponibilidade deste dom para a edificação do corpo de Cristo. Na antiga aliança vinha sobre os reis, sobre os sacerdotes, profetas e outros, vinha sobre líderes, sobre os juízes, e assim eles faziam aquilo que Deus lhe ordenava e o Espírito se retirava deles novamente, ou seja,
só vinha para eles cumprir a missão que ora Deus havia designado que eles assim o fizeram. Então nós vamos ver que na nova aliança já não observamos este regime. O Novo Testamento, o mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados que relacionam ao verbo grego dedon. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar. Em Filipenses 4,15, na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus. Por isso podem receber os dons do Espírito Santo. Então nós vamos ver que a palavra dom, ela tem alguns significados. Dom significa donativo, dádiva, presente, graça, bem espiritual, recebido de Deus. A definição da palavra dom é capacitação para o serviço. Então nós vamos ver que dom é donativo, dádiva, presente, graça, bem espiritual, recebido de Deus. E como definição, nós vamos ver que a palavra dom é capacitação para o serviço. Então, tanto na antiga aliança como também na nova aliança, quando nós vamos falar acerca dos dons espiritual, nós vamos estar falando de algo que Deus ordenou ou Deus entregou para a sua igreja. Para quê? Para capacitação para fazer o serviço. E aqui está do meu lado direito o pastor José de Oliveira, do meu lado esquerdo, pastor Márcio, pastor José de Oliveira está do meu lado esquerdo, o pastor Márcio está do meu lado direito. Eu sou meio complicado para isso, quando me pedem informação na rua, eu mando o cabo para a direita, só que eu aponto à esquerda, e assim vai. Mas eles estão aqui nesta noite e também vão tecer alguns comentários aí, vão falar acerca da lição, amém? Então nós estamos aqui hoje de um modo diferente, para levar a lição aos vossos lares e aos vossos corações. Então nós vemos que a palavra dom significa donativo, dádiva, presente, graça, dom espiritual recebido de Deus, ou seja, Deus dá e nós recebemos este dom. A definição da palavra dom é capacitação para o serviço. Então Deus entrega dons para a igreja, para que a igreja possa prestar o serviço ao reino de Deus, amém? Então nós já vemos aí que a palavra dom tem várias variantes, mas porém tudo vem de Deus para a igreja. Uma dádiva para a igreja, a fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons. Dividiremos esses assuntos em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Então nós vamos ver que nós vamos dividir estas categorias principais em 3 partes: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 de Coríntios e Efésios. Então, respectivamente, insistimos, porém, que esta classificação é apenas um resumo didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista, antes procura-se em exortar os irmãos a buscá-los, usá-los para encorajá-los, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e a evangelizar o mundo. Então nós vamos ver que é repartido em 3 classes,
Porém, Romanos, no capítulo 12, do versículo 6 ao 9, aos dons de serviço. Em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, são os dons espirituais. Em Efésios 4 e 11, são os dons ministeriais. E nós vamos ver que procura-se em exortar os irmãos, buscá-los, usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e a evangelizar o mundo. Então, nós vemos que os dons, sendo ele de serviço, sendo ele ministeriais, sendo ele espirituais, servem para duas coisas: para evangelizar o mundo e para glorificar a Deus. Amém? Pastor, algum comentário? Pastor Márcio? Bom, um comentário para fazer. Está muito rápido. Você mais devagar, vamos mais devagar. O pessoal entender legal. Primeiro, gente, para informar os irmãos que estão nos assistindo, os estudantes, esse microfone aqui está melhor, hein? Essa lição ela foi dada em 2014. Essa lição é muito importante, principalmente para quem está galgando o ministério, para aqueles que já estão também no ministério. E vale lembrar do objetivo específico que está só na nossa lição, não tem na lição dos alunos, que nós temos que informar o quê? Informar que Corinto, a igreja de Corinto, Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, e a igreja de Corinto ela era conhecida como a igreja que tinha todos os dons. Todos os dons. A igreja de Corinto tinha todos os dons. Porém, a igreja de Corinto, mesmo com todos os dons que tinha, ela era uma igreja problemática. Só para falar para os irmãos que não é porque tem dom que a igreja é uma bênção. Todo mundo, quando passa na frente de uma igreja que vê o povo pulando, o povo girando, acha que a igreja é uma, e nem sempre é. Muitas vezes é uma igreja problemática. Vale lembrar que a igreja, ela era uma igreja problemática, tá? Outras coisas, um dos problemas que aconteceu com os irmãos que estavam em Coríntios é que eles eram ignorantes a respeito do dom. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12 e 1. Eles tinham os dons, mas eles não sabiam como usar os dons que Deus deu para eles, né? Aí, na parte da introdução, lá embaixo na introdução, tem o versículo 4, Efésios capítulo 4, versículo 12, que diz o quê? Vamos ler, os irmãos, bem devagar, para que os irmãos que estão aí nos assistindo possam estar comendo. É gostoso comer devagar, né? Quem come muito rápido não degusta muito. Que fala assim, Efésios capítulo 4, para que servem os dons? Tá? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, os dons são dados para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para ensinar a igreja, para fazer os crentes se melhorarem, né? Para isso que servem os dons, para a obra do ministério, para a edificação, tá? Se a pessoa tem um dom, mas ele não faz nada na igreja, eu tenho um dom, mas eu não faço nada na igreja. Para que serve o dom que ele tem? Os dons que ele tem não está sendo útil completamente para nada, tá certo? Para isso é que serve os dons. Aí, eu acho que é o tópico primeiro, foi, Santana? Você já leu o tópico primeiro? Já. Ixi. Os dons na Bíblia. Os dons atuais? Os dons da Bíblia, né? E tem uma coisa que eu fui grifando. O tópico 2 fala assim no Novo Testamento, né? No Novo Testamento, na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para a igreja. Em nome de Jesus, antigamente, como você já leu, os dons vinham sobre reis, sobre sacerdotes, sobre todo mundo. Mas hoje, os dons ele está disponível para mim, para você, para todo mundo que procurar. Mas, vamos lá, o dom serve para alguma coisa. Pastor Márcio? Amém. Eu só queria fazer a colocação aqui, pastor Antônio, sobre o que diz a palavra hebraica, o significado da dádiva que o senhor
comentou, que significa dar. Querido, na essência de Deus, ou seja, a essência de Deus é dar. Eu vou repetir, a essência de Deus é dar. Se você pegar João 3, capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então todos os dons que a igreja hoje, a igreja atual recebe, é dado. Todos os dons que nós recebemos quando buscamos, é dado, não é cobrado. Infelizmente hoje, as pessoas estão usando desses dons para se enriquecer, né? Estão usando de um meio tão terrível. Você vê muitas igrejas cheias porque o fulano revela, mas se ele revela, foi um dom que Deus deu. Mas muitas das vezes se usa desse subterfúgio para poder lucrar, para poder enriquecer. E a gente sabe que naquele grande dia, aquele que deu também vai cobrar. Então eu só queria fazer esta colocação sobre a essência de Deus, porque a essência de Deus é dar. Ele nos deu o seu único filho, depois deu dons aos homens, mas infelizmente muitos daqueles que recebem o dom, e não são todos, mas muitos daqueles que recebem o dom de Deus, infelizmente têm usado de uma forma terrível, e a gente sabe que naquele grande dia hão de prestar contas. Amém? Então nós vamos aí. Lê de novo esse tópico aqui, ó. Dons de serviços espirituais. Eu vou ler. Você não chegou nele ainda, não? Ah, tá. Então vamos embora. Nós vamos aprender. Os dons de serviços espirituais e ministeriais. Os dons relacionados ao serviço cristão em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, assim como um membro do corpo humano depende do outro para exercer a sua função. Na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviço, submetendo-se que quem serve está prestando serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos: ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra. Então nós vamos ver aqui neste tópico, Paulo descrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 12, ele vem falando sobre os dons de serviço, que os dons de serviço não é para que o membro do corpo de Cristo pode se achar autossuficiente, como um membro do corpo humano depende do outro para exercer a sua função. Então nós vamos ver que quando nós recebemos o dom de serviço, de prestar o serviço, nós não podemos nos achar autossuficientes, mas devemos sim prestar o serviço ao nosso próximo, àqueles que estão ao nosso lado, à nossa volta, sem se achar autossuficiente. É como um membro do corpo que depende do outro para exercer a sua função. Assim na igreja necessitamos um do outro. Então nós vamos ver que o dom de serviço não é para que nós se achamos autossuficientes, achamos que somos, que podemos, que fazemos. Não, é para nós servirmos o nosso próximo. É como um membro do corpo, cada um tem a sua função. E agora eu passo aqui para o pastor José ou para o pastor Márcio, tecer algum comentário. Gente, é o seguinte, esses dias eu estive conversando com um obreiro,
e ele foi consagrado a presbítero na igreja dele, de onde ele veio. E ele falou para mim assim: pastor, eu gosto mesmo é de servir, eu gosto mesmo é de estar junto, ajudar a organizar, carregar as coisas, é disso que eu gosto. E hoje em dia está faltando esse tipo de crente na igreja. Esse crente, ele está em extinção. Os dons de serviço é para todos, para pastor, para presbítero, para diácono. E nós vemos que muitas vezes, não sei se o evangelista Antônio vai concordar comigo, pastor Márcio, nós vemos muitas vezes a pessoa, ele trabalha na igreja, tem que ser consagrado a alguma coisa. A partir da hora que o rapaz é consagrado ao diácono, ele já compra um terno bonito, ele compra uma pasta bonita, um sapato de 3 cores, e ele já se acha o pregador. O pregador. De vez em quando eu peço para os pastores, até vocês dois mesmos já fizeram isso, já serviram ceia. Eu faço isso para ver o que o obreiro vai fazer, qual vai ser a atitude do obreiro, né? Porque na igreja todo mundo tem que servir. Não existe esse negócio do maior ou menor. No ministério a gente não sobe, no ministério a gente desce. O pastor serve o evangelista, que serve o presbítero, que serve o diácono, que serve o cooperador, que serve a igreja. Então o ministério não é escada para cima, ministério é escada para baixo. Coisas que muitas pessoas não conseguem entender. E esses dias eu estava conversando com o pastor Márcio a respeito de... Eu falei para ele assim: é chato você, os obreiros, você passar para os obreiros para eles fazerem alguma coisa. O certo seria eles fazerem e falar assim: pastor, quer que eu faça mais do que isso? O nome disso é proatividade. É proatividade. Não é você fazer só aquilo que o pastor te pediu, é você fazer além daquilo que o pastor te pediu, né? Não, você vai orar de tal horário, você vai orar no seu horário e depois vai vir para orar junto com o outro irmão que esteve junto com você. É você chegar e o pessoal está limpando as cadeiras, você pegar o pano também e limpar as cadeiras, né, Xanão? E limpar as cadeiras também, ajudar. E isso hoje está faltando na igreja, isso, mas isso nós vamos trabalhar aqui, certo, pastor Marcos? Em nome de Jesus. Certo? Jesus. Em nome de Jesus. Só um pequeno comentário também em relação ao que o pastor José colocou. Certa feita alguém perguntou para um pastor que estava fazendo um seminário, né? Ele falou assim: você tem um chamado, o professor falou assim, você tem um chamado para ser pastor? Ele falou: tenho, Deus me confirmou. Ah, é? Então lava o banheiro. Ele disse: não, eu fui chamado para ser pastor, não para lavar banheiro. Então a gente já vê por aí que o camarada, ele não é o que Jesus foi, porque o que Jesus foi servo, foi lavar os pés dos discípulos. E esse camarada, ele só queria status, e aí é que está o problema. É por isso que em muitos lugares, muitos estão se quebrando, porque querem ser os reis, querem ter os seus status, mas não querem servir. Infelizmente, só aproveitando o gancho aqui da colocação do pastor José de Oliveira. Então nós vemos aí que o dom de serviço significa servir, amém? Se você não serve, você não serve para servir. Conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12:1. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedades de língua e interpretação de línguas. Então, nós tínhamos deixado, o pastor já teceu um comentário aqui acerca da igreja de Coríntios, que era uma igreja problemática, uma igreja que tinha adversidades de dom, porém era uma igreja que não sabia usar aquilo que Deus entregara para ela. Então Paulo vem exortando a igreja acerca dos dons espirituais, dizendo que não queria que os irmãos fossem
ignorantes acerca dos dons. E como igreja, irmãos, nós temos que buscar de Deus a sabedoria para poder usar aquilo que Deus entrega à nossa vida para a edificação do corpo de Cristo. E Paulo lista esses dons, que são palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de curar, operação de maravilha, profecia, discernimento de espírito, variedades de língua e interpretação de língua. Então, nem sempre, irmão, quando nós vemos uma igreja ornamentada com todos esses dons, quer dizer que é uma igreja perfeita. Porém, é uma igreja que tem adversidades de dons, mas é uma igreja que dentro dela havia facções, distensões, havia várias coisas, e Paulo entra exortando, corrigindo, e a lição continua. Apesar as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isso é uma categoria particular da experiência religiosa do crente. O apóstolo Paulo deseja que as igrejas, em especial a de Coríntio, conheçam algumas considerações importantes sobre dons espirituais. Uma característica predominante em Coríntio, segundo o comentário bíblico de Bacon, da CPAD, era a vida pregressa dos membros envolvidos com a idolatria. Muitas manifestações espirituais da igreja lembravam experiências místicas das religiões de mistérios. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto, fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais, para que a igreja seja edificada. Pastor José? Pois é. Isso aqui é interessante, né? Quando Paulo fala assim, no tópico 2, lá em cima, fala assim: irmãos, não sejais ignorantes. Você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Não sei, o evangelista Antônio, pastor Márcio, eu estou na igreja, no ministério, desde que eu me conheço por gente. Pode baixar um pouquinho isso, o meu está estourando. Por quê? Porque a ignorância faz com que as pessoas cometam idolatria. Tem igreja, eu já vi igreja, eu já fui em uma, que o pessoal começa a colocar unção disso, unção daquilo. Nós vamos falar disso lá na frente, mas é uma coisa que nós temos que falar para edificar os irmãos que estão nos assistindo. Nós temos que tomar muito cuidado, irmão. Você congrega numa igreja onde o seu pastor José de Oliveira, sou eu, prioriza a palavra, onde os obreiros aqui amam a palavra. E muitas vezes as pessoas vão para fora e quer trazer costumes de fora para a igreja onde ele congrega, certo? E nós vemos heresias terríveis no meio do arraial dos crentes. Unção do leão, a pessoa sai rugindo pelo meio da igreja. Vamos lá, professor Antônio, teólogo, bacharel em teologia, me mostra isso dentro da Bíblia. Pastor Márcio, me mostra isso dentro da Bíblia, a unção dos animais. Você agora vai receber a unção da águia. Aí o povo sai pelo meio da igreja. Por favor, gente, me entenda você que está me assistindo. Eu, pastor Márcio, evangelista Antônio, nós não somos obreiros frios, não, nós somos pentecostais raiz. Nós gostamos de falar em línguas, nós gostamos de profetizar, nós gostamos de adorar, nós gostamos, mas nós temos que tomar cuidado com a ignorância, com aquilo que excede o que está na Bíblia. Falar em língua está na Bíblia? Está na Bíblia.
Profetizar está na Bíblia? Está na Bíblia. Mas o problema é que tem muitas coisas no arraial dos crentes que não está na Bíblia. Está fugindo do controle. Você vai em algumas igrejas aí que você fala assim: epa, peraí. Aqui fala a respeito do, peraí, muitas manifestações espirituais da igreja de Corinto, né? Acontecia isso. Muitas manifestações espirituais da igreja de Corinto lembravam a experiência mística das religiões de mistério. Ou seja, o povo fazia parte dessa religião aqui, e agora eles estavam na igreja. E agora eles queriam fazer a mesma coisa da religião do mistério dentro da igreja. Os senhores já viram, você já viu, você que está me assistindo aí já viu, os irmãos que estão aqui, nós estamos hoje aqui em 3, 5, 7 pessoas só. Você já viu muitas vezes na igreja as pessoas saem rodando, parecendo lá no candomblé. Você já viu pessoas dando passe, você já viu pessoas dando passe na igreja, igual lá no candomblé. O povo de Corinto estava imitando os outros, a gente vê isso dentro da igreja também. Gente, você que está me assistindo, isso nós vamos falar lá na frente, certo, Antônio? Nós vamos falar na frente, cuidado. Não é porque falou em línguas que é Deus, não. Não é porque rodou e pulou e girou é Deus. Não vem não, você toma muito cuidado com isso aí. Toma muito cuidado com isso aí, tá? Outra coisa também que eu grifei aqui, ó, tá? Pera. Por isso a luz da palavra tem que estar na palavra. Tem que estar na Bíblia. Se contrariar aquilo que está na Bíblia, não é de Deus. Não me fala que é Deus não, tá? E nós somos pentecostais raiz, pelo amor de Deus, certo? Mas nós, por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. Nós temos que ensinar à luz da palavra de Deus. Eu não posso chegar ali em cima do púlpito, nenhum de nós três aqui, nem um obreiro, e começar: receba, Jesus vai batizar, Jesus vai batizar. Hoje tem anjo, tem anjo aqui, tem anjo ali. Vai promover um barulhão terrível. Mas aqui diz que não é de Deus. A igreja precisa ser o quê? Edificada, tá certo? Ainda diz aqui, essas coisas acontecem em algumas igrejas porque não são ensinadas de forma correta, não estão sendo ensinadas de forma correta. Acontece o que na igreja? Uma corrupção doutrinária dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Tem muitos movimentos estranhos nas igrejas e muitas heresias, coisas que não é de Deus. Antônio, bora? Vamos. Então nós vemos aí, irmãos, que nem tudo que brilha é luz, né? Nós vemos hoje no meio da igreja de Cristo coisas acontecendo que, se nós formos ver na palavra de Deus, nós não achamos base para que possamos, como posso dizer, dizer que vem de Deus. Então nós temos que ter cautela, nós temos que ter sabedoria, discernimento, e nós vamos ver que, infelizmente, o povo hoje, principalmente a nossa classe pentecostal, eles estão levando as coisas muito para o outro lado. E verdade é que quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que ser éticos, temos que raciocinar, temos que pensar, porque o Espírito de Deus não tira o raciocínio de ninguém e nem rouba a consciência de ninguém. Então nós temos que saber o que estamos fazendo e quem está nos orientando a fazer tal coisa. Por isso, no meio pentecostal hoje, infelizmente, há muitos meninos que não crescem, não saem do rastro, fica sempre naquilo, acha que rodar, pular, falar meia dúzia de línguas estranhas, acha que isso é o evangelho, é o cristianismo.
E o cristianismo não é isso. O cristianismo é nós termos uma vida pautada na palavra e usar os dons espirituais como a Bíblia nos ensina que nós usamos. Outra coisa para a gente andar mais um pouquinho, nós temos tempo, né? Olha agora. Nós temos tempo, tá? Os crentes de Corinto, eles estavam com uma certa idolatria. Paulo condena essa idolatria deles. E hoje, não sei se já aconteceu com os senhores isso, comigo já aconteceu, você prega a palavra, mas você não é daquele que fala em línguas toda hora, né? Tem pregador que se você for filtrar a mensagem que o pregador pregou, vai sobrar 5 minutos, porque o resto é tudo língua estranha e revelação. E o compromisso nosso que usamos o púlpito, nós somos o profeta, está lá nos dons ministeriais para a igreja. A nossa obrigação é pregar a palavra. Nós estamos com essa rapaziada nova que está chegando aí, novos obreiros, nós temos que ensinar eles da forma certa, da forma correta. Eles têm que aprender do jeito certo. Nós temos a obrigação com eles de estar ensinando eles a forma correta. E nós vemos que muitas vezes, porque a pessoa fala meia dúzia de língua, os irmãos fazem fila. Aqui na De Refúgio não acontece isso. Graças a Deus. Aqui na De Refúgio não acontece isso porque os crentes aqui são ensinados. Mas você vai por aí, você vê porque a pessoa falou meia dúzia de línguas estranhas, os crentes depois colocam a cabeça para eles orarem. Eu quero dar um conselho para você, crente, você que está me assistindo aí, está nos assistindo essa EBD. Quem coloca a mão na tua cabeça para orar, o seu pastor, ou os presbíteros da sua igreja, com autorização do seu pastor, mas ninguém coloca a mão na tua cabeça. E muitas vezes a pessoa, porque a minha Zefinha que veio trazer uma mensagem, fala em língua, né? Ela pede para as pessoas colocar a mão na cabeça. E é um perigo das pessoas colocarem a mão na tua cabeça. Tá certo? É mais ou menos assim. Muitas coisas provêm de Deus, muitas coisas é do homem, e muitas coisas é de quem, Antônio? Do diabo. É do diabo. Então nós temos que prestar muita atenção nisso aí, gente. Esse trimestre cola em nós. Os crentes da De Refúgio amanhã, foi programado para amanhã, porque agora nessa cadência tem que programar para você buscar a revista. Amanhã eu estarei indo buscar a revista dos irmãos. Provavelmente muitos que pediram não vai dar para trazer, tá? Porque pediram atrasados, né? Desde a semana que passada que eu estou falando da revista. Mas cola em nós nessa lição, seja online, seja aqui presente, porque você vai aprender muito de Deus. Você vai aprender muito a respeito disso aí. Tem um vídeo, não sei se eu mandei para os senhores, de um camarada que ele está assim, daqui a pouco ele faz assim, ó. Vocês viram? E ele sai. Aquilo ali é demônio puro. Se eu estivesse naquele culto, eu ia pegar aquele camarada e colocar a mão na cabeça dele e repreender, como eu já fiz muitas vezes. Eu ia repreender. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado com esse tipo de negócio. Amém? Pode ir lá, Antônio. Eu acho que é o capítulo 3 agora, né? Isso. Acerca dos dons ministeriais. Isso. Acerca dos dons ministeriais. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Efésios 4 e 11. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Efésios 4, 12 e 16. O Senhor deu à sua igreja ministro para servi-la com zelo e amor. 1 de Pedro 5, 2 e 3. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Mateus 20,
20 ao 28, João 3, 1 ao 11, jamais a respectiva centralização sacerdotal do Antigo Testamento. Então nós vamos ver Paulo escrevendo aos Efésios acerca e classificando os dons ministeriais. Então nós vamos ver que, segundo a Bíblia Pentecostal de Estudo, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus. Então os dons ministeriais servem para que nós, que exercemos esse dom, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Então nós vemos que, seja qualquer tipo de dom que nós adquirimos da parte de Deus, serve sempre para o serviço, para edificar, para capacitar, para promover o crescimento da igreja e para desenvolver a vida espiritual daqueles que servem a Deus à nossa volta. Pastor Márcio? Só fazendo uma colocação em relação aos dons aqui, e sobre cura, né? Muitas igrejas hoje têm crescido em relação a isso, né? Nós encontramos aí algumas igrejas aí que têm usado, né, muito esse, pelo menos o Davi Miranda, que foi um dos maiores missionários da época, né? E a gente vê que realmente ali acontecia curas, milagres extraordinários. Mas infelizmente em alguns lugares também existe a falsa cura, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com coisas que as pessoas colocam sobre as pessoas, né? Um passa a mão no manto, o outro recebe o lenço, o outro tem que levar não sei o que para ser curado. Na realidade, o que Tiago fala é o seguinte: se está alguém enfermo, chama o presbítero da igreja, ele ungirá com o óleo da unção, e a oração da fé sarará o enfermo. Mas infelizmente os crentes que não buscam a palavra, que não frequentam uma escola ou um curso teológico, é uma presa fácil para esses lugares. E esses lugares têm enchido por quê? Porque é menos palavra e mais movimento. Tanto é que em Mateus capítulo 7 fala: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Ah, mas em teu nome, Senhor, em teu nome, aí Jesus fala assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Olha só, então nós temos que tomar muito cuidado, nós como crente, pessoas que meditam na palavra, tomar cuidado, porque o diabo ele vem com um sapatinho de algodão, e a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Pastor José? Bom, a respeito desse tópico 3 é interessante, né? Esse aqui dá um pano para manga legal, né, Antônio? Bom, acerca dos dons ministeriais, a pessoa do Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Cadê o bispo e o presbítero? São os E os diáconos? bispo, pastor e... Não, cadê? Ah, sim. Cadê aqui listado os bispos, os bispos, Classificação. os bispos, os presbíteros e os diáconos? Porque é o seguinte, deixa eu explicar para os irmãos. Vamos. É a escola dominical, né, Antônio? Nós temos tempo, né? Tá? Você está com o relógio aí, Carlos? Põe ele aqui em cima para mim. Ah, não, o celular não, o relógio. Isso, está aqui. Está cedo ainda, não tem nenhuma hora de aula, né? Gente, é o seguinte, ó. Aqui diz assim, Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais. Apóstolos, que seriam as pessoas que têm o dom para missão. Profetas, que são os pregadores. Evangelistas, não, evangelista mesmo. Evangelista, quem tem dom para ser evangelista. Por quê? Porque pastor, vamos falar só do pastor e do evangelista, que são o que existe. Pastor e evangelista não é cargo. Cargo eclesiástico é bispo,
presbítero e diácono. O bispo seria o líder, o bispo é o líder dos presbíteros, certo? E os diáconos são os que servem na igreja. Entendeu, Xandão? Entendeu, Elton? Mas existe presbíteros que têm dom de pastor. Tem presbíteros que têm dom de evangelista. Tem diáconos que têm o dom de evangelista. Por quê? Evangelista e pastor não é cargo. Evangelista e pastor é dom, né? Nós temos muitos pastores que o dom nós temos muitos pastores que eles são diáconos, eles são pastor. Tem muito camarada que é evangelista. Nós vimos isso do antigo ministério que nós saímos. Muitos camaradas que eles exibem uma credencial de evangelista, assumem uma igreja com 200 crentes, depois de 6 meses eles devolvem a igreja só com 50. Esse camarada, ele é evangelista? Ele é evangelista? Ele não é evangelista. Ele não tem o dom. O problema é o seguinte, gente, esse é o problema. O problema é que tem muitas pessoas em posição que Deus não chamou ele para estar. Você já viu o dom da bajulação? Na Bíblia não existe, mas na igreja tem muito. Tem um obreiro consagrado porque é bajulador. O Carlinhos colocou um relógio bem ali, bem na minha frente, tá? Ele colocou, ele tem as pessoas que têm o dom de bajulação. Qual o seu dom, meu filho? Eu tenho o dom de bajular. A gente não fala puxar não sei o quê, porque é uma palavra feia, né? É um termo chulo, né? É um termo chulo. O camarada é puxa não sei o termo chulo. Mas nós temos os camaradas que ele foi consagrado porque é bajulador, mas ele não tem o dom. Nós temos muitas pessoas, Antônio, em cargos na igreja, nas igrejas, que ele não tem o dom. Ele foi consagrado porque ele é amigo, ele foi consagrado porque ele é filho, ele foi consagrado porque ele deu uma TV, alguns é porque o dízimo é alto, mas ele não tem o dom, ele não foi chamado para aquilo. Você vê pastores por aí que falam: a gente tama, a gente fuma, a gente comendo, gente, pelo amor de Deus. Mas por que esse camarada foi consagrado? Porque ele era amigo. Ele era o camarada que levava o pastor para cima e para baixo, estava presente, dava TV Smart para o pastor, mas não tem chamada. E a igreja sofre, né? E a igreja sofre. É por isso que Paulo fala que os dons foi dado para a edificação da igreja. Se não edificar a igreja vai sofrer. Vamos entender isso. A igreja vai sofrer porque a pessoa não tem capacidade para aquilo. Tá certo? Esclarecido isso, meninos? Esclarecido o dom tá? O camarada foi consagrado a presbítero. Gente, eu sou presbítero. Eu sou presbítero com muito orgulho. Eu sou presbítero com muito orgulho. Eu louvo a Deus pelo meu presbitério, pela minha chamada de presbitério, mas graças a Deus que Ele também me deu o dom para ser pastor e evangelista. Mas vamos lá, gente, para eu encerrar e a gente prosseguir, tem muita coisa para falar, né, Antônio? Né? Mas, ó, já perdeu? Nós estamos no capítulo 3 ainda. Para que os dons? Servir a igreja. É para servir a igreja, não ter posição de destaque. Ô, meu querido, nós estamos vendo cada coisa. Aí Deus fala para mim assim: é para você ensinar. Nós temos muitos obreiros que eles precisam pegar tudo que aprendeu lá atrás, apagar tudo e começar de novo, começar do jeito certo, serem ensinados do jeito certo. Servir a igreja, não, os dons é para a gente servir a igreja, não para ter posição de destaque. E tem muitas pessoas que estão querendo ter o quê? Posição de destaque. Aí eu falo para você: os dons que Deus nos deu é para servir a igreja, é para ajudar o próximo. Adiantava a minha cabeçona, minha cabeça de jaca. Minha cabeça é grande.
Adiantava eu ter essa cabeçona de jaca, a inteligência que eu tenho, se não fosse para servir o próximo, se não fosse para ajudar o Elton, se não fosse para ajudar o Xandão, se não fosse para ajudar os outros? O que adiantar eu ter uma coisa para usar só para mim, só para o meu bem prazer, meu prazer? Antônio, vamos embora. Estava vendo um versículo aí para bater o que você falou? Bora lá, nós estamos ao vivo, nós estamos ao vivo. Nós estamos aqui na lição, entra aqui o versículo de 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 2 e 3, que diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariamente, e nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então nós vamos ver que o Senhor deu a sua igreja ministro para servir com zelo, para servir com amor. Então nós vemos que aqui Pedro escrevendo, ele vem falando para que devemos apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado deles, não por força, mas voluntariamente. Nós não devemos apacentar, fazer por força, mas nós devemos ter voluntariedade para fazer, e nem por torpe ganância, ou seja, não fazendo, querendo tirar lucro daquilo que você está fazendo. Então nós vamos ver que não é por torpe ganância, mas de ânimo pronto, fazer animado, fazer com vontade, fazer com desejo. Amém? O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço, jamais na perspectiva centralizada do sacerdote do Antigo Testamento. Então nós vamos ver que o nosso, tudo se volta em servir. Nós podemos ter, hoje nós vemos muito pessoas, apóstolos, outros bispos, outros, pega a sua credencial, pega o seu rótulo, pega a embalagem e pensa que é superior ao outro, mas não, nós estamos aqui todos para servir e nada mais além disso. Pastor Márcio? Só uma colocação também em cima desta questão aí, sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ele tem um propósito. Ninguém é chamado para ser pastor para não fazer nada. Ninguém é chamado para ser um evangelista para não fazer nada. Ninguém é chamado para ser um missionário para não fazer nada. A própria lição diz aqui, os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, aí vem capacitar o povo de Deus, depois vem promover o crescimento da igreja local. Se não está promovendo o crescimento, alguma coisa está de errado, e não está de errado em Deus, está de errado na pessoa. A pessoa tem que olhar por ela, Paulo fala, examine-se pois o homem em si mesmo, e dizer, será que realmente eu fui chamado para isso? Se não é chamado, tenha a humildade de chegar e falar, não, eu não fui chamado, o negócio não está indo, eu acho que eu sou na porta, cuidar de carro, fazer uma outra coisa. Então tem gente que está na igreja hoje como pastor, mas não é pastor, está como presbítero, mas não é presbítero. Infelizmente, isso tem acontecido não aqui, mas em outros lugares tem acontecido, e como eu acabei de dizer, a igreja está sofrendo. Em muitos lugares, as igrejas estão doentes. Bom, eu gostaria de dar Você vai ler essa coisa? Conheça mais o dom? Gostaria de dar um conselho para você, querido. Se congrega numa igreja onde não tem leitura da palavra, onde não tem ensino, sai de lá. Procura uma igreja onde se ensina a palavra de Deus. Vai congregar no lugar onde se ensina a palavra de Deus. Amém? Conheça mais, então vamos conhecer mais então. E hoje é uma grande preocupação
entre o povo, de se perguntar onde eu devo congregar, em que igreja eu devo congregar. Na igreja mais perto da minha casa, eu digo para você, a igreja que você deve congregar é a igreja que estiver mais perto da Bíblia. Glória a Deus. Amém? Esta é a igreja ideal para você congregar. Conheça mais os dons. Os dons do Espírito Santo, ou espirituais na linguagem paulina, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. São restritos. Esses dons são capacitação espirituais e sobrenaturais, concedida pelo Espírito Santo de Deus ao crente para serviço especial. Os dons espirituais são vários, e nenhuma lista deles no Novo Testamento pretende ser exaustiva, e nem mesmo existe a expressão: esses dons são espirituais. Para ler mais, consulte a obra e a declaração de fé das Assembleias de Deus, editada pela CPAD. Então nós vamos ver aqui que os dons do Espírito Santo, ou espiritual na linguagem paulina, eles não são restritos. Esses dons são capacitação espiritual sobrenatural concedida pelo Espírito Santo. E nós vamos ler aqui 1 Coríntios 12, e eu quero que o pastor José de Oliveira e o pastor Márcio façam um comentário dentro da palavra de Deus agora. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então nós vemos Paulo aqui falando acerca da manifestação dos dons espirituais. Pastor Márcio, pudesse comentar o versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Eu acho interessante essa colocação aqui de Paulo à igreja de Coríntios, porque ele vai tratar também, ele trata da unidade também, quando ele fala dos membros, né? do corpo, né? Falando da mão, da importância da mão, da importância também dos olhos, da importância do pé. Agora no verso de número 4, né? Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo, né? Como já foi dito no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele usava um profeta aqui no Reino Sul, mas não usava um profeta no Reino Norte. Ele usava um profeta aqui no Reino Norte, mas não usava um profeta aqui no Reino Sul. Agora, com esta, né, diversidade, com este derramamento, o Espírito Santo é o mesmo, no de cura, né, no de visão, no de revelação, é o mesmo Espírito. Há diversidades de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo que atua em todos. E há diversidade de ministérios, né? Mas o Senhor é o mesmo. Quando fala ministério, gente, fala a respeito de dons diferenciados. O evangelista Antônio, ele prega de um jeito, ele é mais agressivo nas mensagens dele. Eu sou menos agressivo. O pastor Márcio, ele tem um jeito peculiar dele, ele cospe e nasce alface. O presbítero Marcos, ele é mais tranquilo. Pastor João, mais tranquilo ainda. Cada um de nós temos um jeito de pregar. Eu tenho mais ou menos assim, falo assim: a obra de Deus é como se fosse um prédio, um edifício, há diversidades. Para levantar o edifício, tem que ter diversidade de profissionais. Nem todos podem ser pedreiros. Já pensou? Só pedreiro para levantar o prédio? Precisa do servente, precisa do eletricista, precisa do encanador, precisa do armador, precisa do mestre de obra e de muitos outros profissionais. Mas o dono do prédio é um só, ele é Deus. Por isso que tem que ter essa diversidade, pessoas com dons diferentes
para que a igreja de Cristo seja edificada. Amém? E também o 6 aqui diz que há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então eu não sei se o pastor José de Oliveira e o pastor Márcio vai concordar comigo. Se nós lemos o versículo de número 4, vai estar falando acerca do Espírito. O Espírito é o mesmo. O versículo 5 vai falar, mas o Senhor é o mesmo. Então eu acredito que o Senhor aqui está falando de Jesus. E no versículo 6 nós vamos ver que está falando, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então nós vemos aqui neste capítulo e nesses 3 versículos a Trindade trabalhando para a unidade da igreja. Concorda, pastor? Concorda, pastor? Vamos lá. Então nós vemos que a Trindade trabalha para a unidade da igreja, ou seja, há diversidades de dons, há diversidades de ministério, há diversidades de operação, mas, ou seja, a Trindade está trabalhando em prol da igreja e não para. Amém? Amém. Mas gente, todo mundo fala assim, moça. Só em mim. Que bagunça, que bagunça. Tópico 3. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos sensacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, em que os crentes pentecostais tendem-se a achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isso é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar deste assunto com os crentes de Coríntios, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para servirmos a igreja de Cristo. Pastor José? Pois é, né? Aqui tem um comentário que eu achei muito importante, eu grifei ele, que fala assim, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. E isso é a coisa mais verdadeira que existe. Sim, se acha mais santo que o outro. Se acha mais santo que o outro, se acha superior ao outro, né? Eu vi um caso venérico de uma irmã, uma Vaza, né? O pessoal chama de Vaza, Vaza ou vazio? a profetisa, que o culto estava aquele culto assim sem graça. Aí daqui a pouco chegou ela e a comitiva. Aí quando entrou ela e a comitiva pelas portas, aí o povo começou tudo a glorificar, a falar em línguas. Jesus não estava naquele lugar e Jesus não está naquele lugar, entendeu? Aí um lugar já reservado para profeta, uma correu lá e já buscou uma água geladinha, outro correu lá não sei o que. Esse negócio faz com que os crentes pentecostais, porque eles falam em línguas, porque Deus usa, eles se acham grandes. Há aqueles que chamam a igreja presbiteriana de cemiteriana. Você já ouviu isso? Já ouviu isso? Eles desdenham das igrejas que são tradicionais. Deus não está naquele lugar. Gente, a minha irmã, a Joelita, está nos assistindo, está lá em Itanhaém. Ela mandou para mim um WhatsApp assim: Zé, eu já vi uma pessoa tomada por um Exu chamado Pombagira, falando em língua, imitando os crentes. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, gente. Temos que tomar muito cuidado com isso. Eu já vi, nós temos uma igreja aqui próxima da nossa, que o pastor caiu, né? Ele foi envolvido no escândalo de homossexualidade, vocês sabem o que eu estou falando? Cadê aquele povo que girava? Cadê aquele povo que pulava? Cadê aquele povo que quando chegava na igreja, antes de chegar na igreja já via na rua tudo no manto? Tudo desviado, a maioria tudo desviado.
Cá dentro. Pega ela aqui, presta ela aqui para mim. Marca aí a Bíblia. A minha está aqui, ó. É aqui, ó. Tem que ser aqui, ó. É aqui que você vai ser fortalecido. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Amém? Podemos ir com 2, tranquilo. Então, dá para ficar mais um quilinho por aqui, né? Mas vamos lá. Quer mais uma quirelinha aí? Vamos lá. Olha, nós vemos que os crentes pentecostais tendem a achar superiores um do outro, por terem algum dom. E acho engraçado que, biblicamente, o dom, ele não é dado a nós para nós se autopromover. E tem pessoas hoje que se autopromovem com dom. Ele acha que, mais ou menos assim, é a última traquininha do pacote. Ele é o único que é mais espiritual, é mais santo, porque tem o dom. Só que jamais Deus dá dom aos homens para os homens se autopromover. O dom de Deus dado ao homem é para a edificação do corpo de Cristo. Então nós não podemos, irmão, de maneira nenhuma, deixar esse negócio subir ao nosso coração, empinar o nosso nariz e acharmos, irmão, porque profetizamos, somos melhor que o outro, porque pregamos, somos melhor que o outro, ou porque ensinamos, somos melhor que o outro. É bem verdade que cada um se aprofunda mais, mas tem uma coisa, é tudo para a glória de Deus, não é para enaltecimento próprio. Eu não posso achar que porque eu prego, eu sou melhor do que o irmão. Eu não posso achar que porque eu louvo, eu sou melhor do que o irmão, não. E Paulo aqui, você vai ver que ele vem repreendendo os crentes da igreja de Coríntios, porque uns achavam que tinham um dom melhor do que o outro, ou maior do que o outro, em detrimento do outro. E não é assim. Os dons são para que nós usamos para edificar a igreja de Cristo, pastor Márcio. Outra coisa, quanto mais eu tenho, mais eu deixo. Mais é cobrado, mas há uma questão aí de quem acha que tem, se cresce. Tem um pregador aí que ele estava sendo tão usado em uma certa cruzada, que alguém foi para tocar nele e falou: não toque em mim, não toque em mim. Eu falei: Jesus amado, virou Deus. Nem Deus, né? Porque a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e foi curada. Então, eu aprendo o seguinte: quanto mais eu tenho, mais eu deixo. Olha, e mais um aqui, versículo 7 de 1 Coríntios 12: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que lhe for útil. Então nós vamos ver que nós não escolhemos dom, mas os dons de Deus é dado a cada um para que lhe for útil. Então não é o homem que escolhe o dom, é Deus que dá, tá? Aí você vai falar: mas Paulo diz para nós buscarmos com zelo os melhores dons. Nós vamos buscar com zelo os melhores dons, mas quem vai dar os dons não é o homem, é Deus. E Deus dando os dons, Deus não dá os dons para que nós se ensoberbecemos, não. Deus dá os dons para que nós utilizamos na obra dele. Pastor Antônio, então, se a igreja de Coríntios, pastor José, que era uma igreja que tinha dons, e já tinha um problema que tinha, se você pegar 1 Coríntios capítulo 5, vai falar que eles tinham um problema lá, né, que os camaradas tinham incesto lá, entrava em relação sexual com a mãe com a mulher do pai. Ele teve um relacionamento com a madrasta. Com a madrasta. Então, olha só. Ninguém fez nada com ele. E ninguém fez nada com ele. Então, agora olha só. Se a igreja de Coríntios, que tinha os dons e tinha esses problemas, você imagina então esses sensacionalistas. Os sensacionalistas são pessoas que não acreditam nisso. Imagina a igreja desse camarada então. Pessoas que defendem erroneamente a ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século. Então, e você imagina essas igrejas que não aceitam
Deus usar um profeta, estou falando profeta de Deus, né? Deus usar alguém, olha, Deus me mostrou algo aqui. Você imagine como é que é a igreja desse camarada. Imagina só, deve ser uma bagunça. Se as igrejas pentecostais com os dons já é o que é, você imagina assim. Olha, nós vamos continuar, né? No tópico 2 agora, né? E a irmã Francisca, a irmã Francisca aqui da nossa igreja, ela fez um comentário no WhatsApp, que ela falou assim que Deus, né, usando uma vaza da igreja lá, subiu do púlpito, tão cheia de Deus que arrancou a roupa da outra todo dia, deixou outra só de calcinha. Meu Deus do céu. O Dom Rudes. Pois é. Igreja sem ensino. Igreja sem ensino, igreja sem pastor. Pode continuar. 2. Diversidade dos dons, os quais nós chamamos a atenção na lista dos dons apresentados por Paulo em 1 Coríntios 12, não são os novos dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses novos dons para serem adequados à situação que havia em Coríntios, pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também com Efésios, veremos que os outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja local. Pois é, Paulo ele coloca 9, né? E depois de Efésios, mais para frente, ele fala a respeito de outros. E provavelmente não seriam só 9, seriam mais dons. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para você. O nosso evangelista, o camarada né? Dom do movimento. São 2 dons que eu quero fazer uma pergunta para você. Primeiro, esclarece para os irmãos aí, ó. Porque teve um dia comigo, eu fui conversar com o menino, e o menino falou para mim assim, que Deus deu para ele o dom do movimento. E eu perguntei para ele, mas peraí, você foi batizado com o Espírito Santo? Nós vamos falar sobre isso mais para frente, tá, gente? Nas outras lições, viu, Xandão? Vou falar mais para frente. Eu falei, Jesus batizou? Ele falou, não, Deus não batizou com o Espírito Santo, mas ele me deu o dom do movimento. E eu falei para ele assim, não, você vai explicar. Certo? Bacharel, acho que é você, não. Ó, o mestre. O dom do movimento, vamos lá. Não, pastor, eu tenho o dom do movimento. Na hora que o fogo começa a cair, eu começo a correr na igreja, eu pulo, eu giro, eu rodo, eu me jogo no chão, dom do movimento. Bom, eu acredito que esse dom não existe, até porque eu não tenho base bíblica para isso, para dom do movimento. Se bem que as pessoas pegam muito Atos 2 e 4, quando dizem lá que todos estavam cheios do Espírito Santo, né, que estavam como bêbados, né, e entende que esse negócio, mas Atos 2 e 4, se você for ver, uma pessoa que está como que embriagada, ou que está embriagada, ela em si mesma não consegue ficar em pé, né? Então já começa por aí. Eu acredito que ali, quando o vento venente impetuoso, o som de um vento venente impetuoso, que encheu todas as casas, foram vistas por eles, línguas estranhas repartidas como de fogo, e ali eles estavam como que bêbados, eu acredito que eles não aguentaram o poder de Deus que veio sobre eles e caíram no chão. Eu acredito assim, porque um bêbado ele não consegue ficar em pé. Uma pessoa embriagada, ela não consegue parar em pé. Agora, as pessoas pegam muito este negócio de movimento, né? E agora, já é a primeira vez que eu vejo falar acerca de dom do movimento. É a primeira vez. Eu nunca tinha visto falar acerca de dom do movimento, até porque a lista dos dons que Paulo deixa aqui não tem, não existe, né? Eu já vi a unção do choro. Eu já vi várias coisas. Agora, a unção o dom do movimento, biblicamente nós não temos. Se você for ver aqui, Paulo vai dar a lista dos dons aqui em 12:8, porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outra pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé,
e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilha, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro variedades de língua, e a outros interpretação de línguas. Então eu, Antônio de Jesus, eu acredito nos dons que está aqui. O que passar disso para mim é procedência maligna. Gente, é o seguinte, ó, traz aqui para mim, Zé Carlos. A nossa intenção aqui, olha o que o Carlinhos fez, ó. Não, eu não, caiu sozinho. Ó, aperta, você tem que apertar. Gira esse negócio aí, girou, isso. Mais ou menos assim, você viu o teto, né? Teto bonito. Vamos falar mais ou menos assim, gente. Nós não queremos confundir vocês. A nossa intenção aqui é ensinar. A nossa obrigação é ensinar. Nós temos o compromisso com a palavra de Deus. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós temos um compromisso com a verdade, ok? É por isso que eu estou falando para você: congrega numa igreja onde não tem palavra, onde não tem escola dominical, onde ninguém ensina nada, aonde você está emburrecendo. Existe essa palavra? Onde você está... Nós acabamos de inventar. Você está regredindo o seu intelecto. Você não está aprendendo nada lá, o seu pastor não te ensina nada. A igreja só pula, roda, mas você não consegue se desenvolver espiritualmente. Sai dessa igreja, meu querido. Procura uma igreja onde tem ensino, procura uma igreja onde tem escola bíblica dominical, tá? A nossa intenção aqui é ensinar. Então você pode fazer as suas perguntas para nós estaremos respondendo. Se o evangelista Antônio não responder, eu vou responder. Se eu não responder, o pastor Márcio responde. Você pode estar mandando as suas perguntas aqui na nossa live, ok? Porque tem um monte de gente assistindo, só que o povo está tímido. E o pessoal que está... A gente está aprendendo aqui desse modo, né? E nós estamos aprendendo com esse novo modelo de escola bíblica dominical. Está gostando, Carlos? Tá ótimo, maravilha. Está gostando, não? E aí, Xandão? Tá bom? Tá, então... Hein, pastor? Só uma pergunta. Vamos fazer essa pergunta aqui. O que edifica o movimento? Esse dom de movimento? No que edifica? Nada. Dentre os dons que o Senhor deu, que o Senhor acabou de ler, na minha opinião, eu creio que na opinião dos nossos irmãos, é o discernimento de espírito. A igreja precisa ter este dom, porque tendo este dom de discernir, jamais será enganado. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para os dois pastores aqui, que alguém fez para mim, e eu respondi que não. Cantar é dom? É dom natural, não é dom espiritual. Eu já ouvi falar também dessa forma aí. Mesma coisa o jogador de futebol. Também É já ouvi desse dom jeito. natural, não é dom Desse jeito, espiritual. natural. Porque a pessoa perguntou para mim se era dom, eu falei, pode ser dom, mas não de Deus. É natural. Igual no meu caso, eu não tenho um dom de cantar. Eu herdei do meu pai, eu herdei da minha mãe. Os dois cantavam, eu tenho a genética, está no meu DNA. E é mais ou menos assim: o dom natural você pode aperfeiçoar, né? Vamos supor, o pastor tem um canto, ele vai aperfeiçoar aqui. O jogador de futebol, ele treina para aperfeiçoar o dom que ele tem de jogar, um dom natural. Agora, o dom espiritual não precisa de aperfeiçoamento, ele é perfeito para a igreja de Cristo. Agora, o dom, você pega um músico, tocar é dom natural. Com o tempo ele vai desenvolver e aperfeiçoando cada vez mais. Concorda? Concordo. Vamos para o próximo tópico. Senão a gente não sai daqui hoje, olha lá, 9h25 já. Tá bom, o negócio tá bom. Glória a Deus. Está no tópico 3. No 3.3. A autossuficiência e a humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por mérito pessoal. Vamos ler Bíblia? Abre
aí, pastor Márcio, Romanos 12:6. E 1 de Pedro, pastor, 4:10. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor de Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use com um coração sincero, transbordante de amor pelo próximo. 1 Coríntios 13. Não foi por acaso que o capítulo 13, amor, de 1 Coríntios, foi colocado entre os 12 dons, e o 14, línguas e profecia. Então vamos lá? A autossuficiência e a humildade. Isso, Romanos 12:6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então tem que ser segundo a medida da fé. Se é profecia ou se é outro tipo de dom, tem que ser segundo a medida da fé. Amém? Segundo a graça de Deus. Pastor, 1 de Pedro. 1 Pedro 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, o dom que Deus me deu é para eu compartilhar com os outros. Nós falamos a respeito disso aí, né? Cada um administre aos outros o dom que recebeu. Ou seja, eu não posso. Esses dias eu comecei a fazer faculdade teológica pela Uninter, e eu parei e falei assim: não, eu vou fazer faculdade teológica porque eu quero ter um curso superior. Só para exibir um curso superior. O basiquinho eu já tenho, mas eu quero exibir um diploma de curso superior. Mas aí Deus ministrou no meu coração o quê? Que aquilo que Ele me dá, o dom que Ele me dá, não é para eu ficar soberbo, não é para eu crescer, é para eu compartilhar com as pessoas, é para eu melhorar a vida das pessoas, é para aconselhar as pessoas, é para trazer uma palavra com excelência ali em cima daquele púlpito. É para quando eu abrir a minha boca, as pessoas, abençoar as pessoas com uma palavra, como os bons dispenseiros, ou seja, como aquelas pessoas que sabem receber. Dispenseiro é quem recebe as pessoas em casa, não é? Ou seja, ajudar as pessoas com o dom que Deus te deu. A pergunta é: está pulando, está rodando, está girando, está ajudando alguém, está edificando a vida de alguém, está mudando a vida de alguém? O dom que você recebeu de Deus está sendo usado para você mudar a vida de alguém, ajudar alguém? É isso aí. Vamos para a conclusão? Tem autossuficiência, né? Já foi. Autossuficiência é o que nós estamos acabando de falar. Então, mas tem uma das coisas aqui que eu gostaria de comentar antes da gente estar indo para a conclusão, que está colocado entre os dons o amor. Nós não falamos do amor. 1 Coríntios 13, né? Nós não falamos do amor, que diz assim que ele está entre as línguas e a profecia, né? Tem muitas pessoas que eu já dei um exemplo uma vez do que é isso, né? Tem pessoas que eles vão do céu ao inferno em 5 minutos, né? O camarada, ele está falando em línguas aqui, está uma bênção, não sei o que, sai lá fora, tem uma fechada, já está indo atrás do outro, querendo bater, querendo morrer, querendo dar tiro. Crente, é ou não é? Pula, eu coloquei assim: não adianta pular, não adianta rodar, não adianta dançar na unção, se não amar o seu próximo. É ou não é?
Nós pulamos, nós rodamos, mas nós não temos coragem nem de entregar o dízimo na igreja, nem de dar uma oferta, nem de ajudar na campanha do quilo. Nós temos coragem de fazer isso, mas nós somos os que falam em língua, nós somos os que profetizam, nós somos os que rodam, nós somos os que pulam. E a Bíblia diz que sem o amor, nada adianta. Posso ler aqui, pastor? Pode. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha o 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Então nós vemos aqui que você pode ter tudo isso, mas se não tiver o amor, você não tem nada. Tá? E o amor, ele é sofredor, ele é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, e o amor não se ensoberbece. Então nós vemos que Paulo, ele sempre vem ensinando ensinou acerca dos dons ministeriais, dons de serviço, dons espirituais, mas o maior ensinamento que ele deixou aqui foi acerca do amor, porque nós podemos ter todos esses dons, nós podemos fazer tudo dentro da igreja, mas se nós não tivermos amor, de nada adianta. Conclusão: o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo de multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Amém. Deus abençoe os nossos irmãos, você que esteve conosco. A minha irmã fez uma pergunta para mim, mas a pergunta que ela fez não está dentro da lição. Ela fez uma pergunta para mim que fala lá em Romanos 13, né? Toda alma seja sujeita a autoridades. E ela citou Hitler. Não, Hitler não foi uma autoridade, ele não foi governador, ele foi um general do exército. E Hitler era um antitipo, um tipo do anticristo. Ele era um endemoniado, um servo do diabo, tá? Mas a lição não fala sobre isso, mas ele não era governador. E falar em governador, gente, você que está aí nos assistindo, amanhã vai ser votado lá pelo Supremo o negócio das igrejas de São Paulo, né? O nosso governador, como é o nome dele mesmo? João Agripino Dória, ele estipulou que as igrejas ficariam até o dia 11 agora, que é o próximo domingo. Próximo domingo nós estamos esperando para ver o que vai acontecer, tá? Se abrir para a igreja tantos por cento, nós vamos fazer a ceia em 2 vezes, ou talvez até em 3, presencial. Se falar assim, não, as igrejas vão continuar fechadas, nós vamos fazer do jeito que fizemos no ano passado. Nós vamos colocar a bancada aqui, né? Nessa bancada aqui vai estar a caixa da contribuição. Os irmãos vão passar, vão contribuir, vão higienizar as mãos com álcool gel, vão comer o pão, vão tomar o cálice, mas claro que antes você vai fazer uma oração, né? E você vai embora. Caso
aconteça isso, tá bom? Mas nós vamos orar. Deus, Jesus ainda, Ele é o dono da igreja. Nós temos que aprender, gente, as pessoas têm que aprender que a igreja não é templo. A igreja somos nós, né? A igreja somos nós somos igreja, nós podemos cultuar na nossa casa, nós somos igreja. Nós deixamos de ser igreja quando? Quando nós temos uma ferramenta igual a internet, para estar falando de Jesus, para estar levando uma palavra para os crentes, e os crentes não assistem. Chega em casa, vamos para Netflix, vamos para o Prime, vamos para as novelas, vamos para o Big Brother. Para mim, crente que assiste Big Brother nem crente é, desviado. Para mim, crente que assiste Big Brother é desviado, nem crente é, para falar a verdade. Tá? Tem que aceitar Jesus de novo, essa é a verdade. Mas muitas vezes a pessoa assiste as porcarias. Você já percebeu? Quem come porcaria fica como? É terrível, gente. Então, a igreja, nós temos que aprender a ser igreja mesmo nessas épocas, na época de pandemia, época de igreja fechada. Nós temos que aprender a ser igreja. Nós temos que ter as estratégias. Vocês entenderam, gente? Então, que Deus abençoe a todos. Fica assim. Quinta-feira, eu vou mandar para os irmãos amanhã como é que vai ficar o culto de quinta, se vai ser online, se não vai, se vai ter, se não vai. Mas o culto de domingo é assim. Nós estamos aí dependendo da liberação. Se liberar tantos por cento, nós vamos ter o nosso culto presencial. Se não, vai estar a bancada aqui, os irmãos vão chegar, vai dobrar o joelho, vai orar 5, 10, 15, meia hora, o tanto que quiser, vai levantar, deixar sua contribuição, higienizar as mãos, comer o pão, tomar o cálice e ir embora para casa. Fechou? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar? Senhor Deus Pai, eu te louvo, eu te agradeço pela vida dos nossos irmãos que estiveram aí conosco nessa escola dominical online, Senhor. Nós precisamos aprender, Pai, ensina-nos, para que nós possamos ensinar os outros, que a igreja, Pai, não é templo, a igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo, Senhor, nós somos o templo onde o Senhor vai morar, a igreja é o lugar de ajuntamento, onde nós encontramos os nossos irmãos para adorar, mas a igreja somos nós, Deus Santo e Eterno. Eu te louvo, eu te agradeço pela vida de cada um que esteve aí nos assistindo, no nome de Jesus. Seus agradecimentos, Antônio. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor Márcio. Que o Senhor Jesus abençoe a todos, viu? Foi bem proveitosa esta aula e que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Bom, nós estamos aprendendo ainda dessa forma, nós não ensaiamos, viu, gente? Nós não mandamos para o outro, vamos ensaiar. Nós chegamos aqui, pá, e mandamos ver. Amém? Deus abençoe os irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos digam amém. Pode encerrar, José Carlos, coloca para concluir e salvar a vida. Deus abençoe os irmãos. Próxima vez, qual a banca mais distante? Os dois aí ficaram só atrapalhados. E aí, aqui, mais distante, na próxima vez você vem de terno, você aparece na filmagem de terno dele. O cara falava que é outro lá, não, Tira uma foto nossa. eu sou o diretor. Você é diretor, coisa nenhuma, não Você vem de terno para aparecer na filmagem, você apareceu com essa precada aqui, ó. Eu sou o diretor. Ô, Marcos, Eu sou o diretor daqui. Você é o puxa. Você é o puxa. Eu que tava dirigindo o. alô? Alô? Ficou bom. Não, se ficar um pouco mais distante, tá legal. Tá ligado? Agora?